Nesta aula, nós vamos continuar o estudo da regressão logística, associando aqui o conceito de chance, que no domínio logarítmico nos permite interpretar os coeficientes do componente sistemático da regressão logística da mesma forma como interpretamos a regressão linear. Para começar, eu gostaria de fazer um paralelo entre a regressão linear e a regressão logística e, a partir daí, avançar um pouco mais. Bom, na regressão linear, gente, nós temos uma variável de saída explicada, aleatória, y, explicada por diversos, um ou mais preditores, variáveis independentes. Eu faço medições a partir desses preditores, observo a minha variável de saída aleatória, enfim, e traço uma reta. Essa reta, ela é um componente sistemático, que é caracterizada lá por diversos coeficientes. O primeiro é o intercepto, depois o segundo é a variação em y ocasionada pela variação de uma unidade em x1, e assim por diante se eu tivesse outros preditores. Ok? Bom, qual é o algoritmo que me ajuda a encontrar a melhor reta? É aquele que minimiza a soma dos erros quadrados. Esse daqui é o erro. Erro é a distância entre aquilo que eu de fato observei e aquilo que o meu modelo prevê. Então, o algoritmo de regressão linear tem por objetivo encontrar os coeficientes beta que minimizam a soma dos erros quadrados. Então, é o algoritmo dos mínimos quadrados que me determina esses coeficientes. Tudo bem? Bom, a regressão linear ela é de fácil interpretação, O beta 0 é o intercepto, é o valor esperado quando o x é zero, e o beta 1 é a inclinação, é a variação em y explicada pela variação de uma unidade em x1. Na regressão logística, eu tenho uma variável também aleatória na saída, um componente aleatório, y. Só que esse componente aleatório ele é dicotômico, é binário. Enquanto na regressão linear, este componente ele é quantitativo e contínuo, Aqui é binário e, portanto, categórico. E na regressão logística, estes valores, então, ficam restritos a 0, a ausência de um fenômeno, e 1, a presença do fenômeno. Bom, o que acontece, então, na regressão logística? A minha saída, o meu y, ele é não linear. Então, um modelo linear não é adequado para a representação de uma saída que é não linear. Ora, então a reta não seria um bom representante. Nós vimos na aula passada que a função sigmoide é uma função que tangencia, no menos infinito, no mais infinito, o 0 e o 1. E é uma função contínua que me determina as probabilidades do y acontecer, ou do evento ser igual a 1. Com base em um componente sistemático, aqui também, um componente sistemático, que é linear, que é uma combinação linear de coeficientes e preditores. Bom, o algoritmo da regressão logística, ele também tem o objetivo de determinar os betas. Só que, diferentemente da regressão linear, onde os betas são determinados aonde o erro, ou a soma dos erros quadrados é a menor possível, aqui a estimativa é feita pelo algoritmo da máxima verossimilhança. Em outras palavras, os betas são escolhidos de forma que os elementos observados, que são zeros e 1, os elementos observados no meu conjunto, sejam os mais prováveis de acontecer no meu modelo. Ok? Então, na regressão linear, o algoritmo minimiza o erro. Na regressão logística, o algoritmo torna os elementos
que foram observados, os mais prováveis de acontecer. É assim que esses betas são determinados. Tudo bem? E essa daqui é uma forma de utilizar a regressão logística, né? Por meio dessa análise de probabilidades, que a partir de um componente sistemático linear, que é m de x, passando por uma função de ligação, que é a função sigmoide, que nós discutimos na aula passada, dada por essa equação, essa relação. E essa função sigmoide, então, pode ser interpretada como a probabilidade de y acontecer, ou a probabilidade de y ser igual a 1. Já é uma análise muito interessante, e isso nos permitiu, por exemplo, avaliar qual era a probabilidade de um daqueles anéis de vedação do ônibus espacial falharem a uma determinada temperatura de lançamento. Então, já temos elementos de análise aí bastante úteis, né? Mas nós gostaríamos de avançar um pouco mais. Olha só, a interpretação dos coeficientes da reta é uma interpretação parcimoniosa, simples. Ela é fácil de explicar e de entender. Essa explicação da logística, ela é um pouco mais complexa e é só uma forma de ver a minha variável de saída em termos de probabilidade. Probabilidade dela ser 1, probabilidade dela ser o sucesso. O fato é que eu gostaria de poder usar a regressão logística da mesma forma que utilizo a regressão linear. Que eu pudesse interpretar a regressão logística da mesma forma que eu utilizo a regressão linear. Nós até tentamos, na aula passada, representar esse conjunto de zeros e uns por uma reta. Mas vimos que isso não era possível, porque a reta vai de menos infinito até mais infinito, quando, na verdade, a minha variável de saída só vai de 0 a 1. Além disso, um modelo linear não teria suas premissas atendidas se nós tentássemos modelar de forma linear uma variável dicotômica que é não linear. Mas será que é possível nós aplicarmos algumas transformações nesta variável de saída para que o modelo de regressão logística possa ser interpretado como eu interpreto uma reta no modelo de regressão linear? Bom, os estatísticos, pensando nessa possibilidade, né, de trazer esse elemento interpretativo para a regressão logística, propuseram o seguinte: se nós aplicarmos à minha variável de saída o conceito de chance. Bom, gente, até esta aula eu admitia que vocês usassem como sinônimos probabilidade e chance. Mas a partir desta aula, não poderemos mais utilizar como sinônimos probabilidade e chance, porque são conceitos um pouco diferentes, ok? Deixa eu mostrar essa diferença. Vamos lá, pessoal. Qual é o conceito de chance? O conceito de chance é a razão entre duas probabilidades. A probabilidade de sucesso, representada por T, e a probabilidade de fracasso ou insucesso, representada por Q. Bom, eu não posso dizer que um determinado evento é sucesso e insucesso ao mesmo tempo, certo? Então, são eventos disjuntos, conjuntos disjuntos, que significa dizer que se P é a probabilidade de insucesso, a probabilidade de insucesso é 1 menos P. E qual é a máxima probabilidade que eu posso ter? 1, 100%. Então, se P é a probabilidade de sucesso, a probabilidade de insucesso é 1 menos P, que eu posso representar por Q. Tudo bem? E chance, do inglês odds, é dada como a relação, a razão
entre a probabilidade de sucesso e a probabilidade de insucesso de um determinado evento ou fenômeno. Deixa eu fazer um exemplo. Suponha que a probabilidade de sucesso de um determinado evento, qualquer que seja, a probabilidade de um aluno de métodos inferenciais passar na matéria é de 75%, 0,75. A probabilidade de insucesso é 0,25. É 1 menos a probabilidade de sucesso, certo? Se eu dividir numerador e denominador por 0,25, em cima eu tenho 3, embaixo eu tenho 1. Também representamos chances dessa forma. A chance de sucesso de um aluno passar na disciplina de métodos inferenciais é de 3 para 1. Ok? A cada 3 alunos que passam, 1 reprova. Então, este é o conceito de chance. É uma razão de duas probabilidades, a probabilidade de sucesso e a probabilidade de insucesso. Bom, a partir desta definição, quais seriam então as propriedades das chances? Bom, vamos olhar aqui. Ó. As propriedades das chances são essas. Se a probabilidade de sucesso é igual a de insucesso, então a relação entre sucesso e insucesso é 1, correto? Que caso é esse? Em que P é igual a quê? 50%, né? Se são conjuntos, eventos disjuntos, eu não posso ter uma pessoa que passa e reprova. Ou ela passa, ou ela reprova. Então, para que a probabilidade de sucesso seja igual à probabilidade de insucesso, eu estou falando de 50%. Tudo bem? Então, quando P é igual a Q, as chances são iguais a 1. A chance é igual a 1. Ou seja, 1 para 1. Para cada um que passa, 1 reprova. Tudo bem? O que acontece se P é menor do que Q? As chances são dadas pela relação de P sobre Q. Se P é menor do que Q, P é menor do que Q, então este resultado aqui é menor do que 1. Se P é maior do que Q, então este resultado aqui é maior do que 1. Diferentemente da probabilidade, qual é o domínio da probabilidade? De 0 a 1. Eu tenho 0 de probabilidade, eu tenho 100%. Na chance, qual é a menor chance que eu posso ter? Ora, a menor chance que eu posso ter é quando P for igual a 0. Desculpa aqui, ó. Se a probabilidade de sucesso é 0, então eu não tenho chance. A chance é 0. Então é o menor valor para a chance. Mas, se a probabilidade de sucesso é maior que a probabilidade de insucesso, então a chance é maior do que 1. E esse maior do que 1 pode ser muito maior do que 1. Porque cada vez que eu tenho uma probabilidade maior de sucesso e uma menor de insucesso, essa razão vai tendendo ao infinito. Concordam? Se eu tivesse uma probabilidade aqui de 100%, né? Probabilidade de 1, quanto seria aqui? Q seria 0. Em determinação matemática, né? Eu não divido 1 por 0. Mas no limite, isso daqui daria infinito. Então, pessoal, as chances, né, têm um domínio que variam de 0 a mais infinito. Não vamos perder nosso objetivo. O que a gente quer? Nós queremos utilizar a regressão logística como se fosse uma regressão linear. Mas o meu y é 1 e 0. Ele é dicotômico, não linear. Mas e se eu aplicasse uma transformação nesse y? Será que eu conseguiria representá-lo de forma linear? Ora, vamos tentar. E a primeira transformação que foi sugerida aqui é a transformação das chances. Tudo bem. Então, se eu tivesse aqui, no meu sistema cartesiano aqui,
na minha variável y, no meu eixo y, né? As chances de y, que é a probabilidade de sucesso de y sobre a probabilidade de insucesso de y. Ora, então, talvez eu pudesse representar isso por uma reta, né? Talvez eu pudesse representar isso por uma reta. Por quê? Porque este y, essa chance de y, ela pode ir até mais infinito. Ótimo, então, aqui a reta pode crescer indefinidamente. Mas o mínimo valor que a chance pode ter é o de zero. Onde seria isso, né? Aqui, o mínimo valor da chance é o de zero. Então, essa reta seria explicativa dessa variação até aqui. Daqui para trás não faz sentido, né? Nada da minha reta aqui faz sentido. Porque não existe chance negativa, não existe valores negativos de chance. Então, eu ainda continuo com um problema, né, pessoal? O meu domínio nessa nova transformação da chance de y, da razão da probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de insucesso, eu consigo ter uma reta até infinito, mas o meu domínio no eixo x aqui, o meu domínio no eixo x, vai de algum ponto qualquer aqui, né, que é onde a reta cruza o eixo x, vai de algum ponto qualquer até infinito. Eu ainda continuo com um pedaço aqui desse ponto até menos infinito, de um domínio sem significado. Bom, gente, mas aí, e se nós continuarmos fazendo novas transformações? Se nós aplicarmos as chances de y, se nós aplicarmos uma outra transformação, se a gente aplicar a isso o logaritmo neperiano ou natural das chances, será que se eu fizer isso, eu consigo ter aqui no eixo y uma variável tal que varie de menos infinito a mais infinito, e aí então, né, nesse meu eixo x, eu pudesse ter um domínio representado por uma reta na sua amplitude de menos infinito a mais infinito? Ora, vamos tentar aplicar, ok? Se nós aplicarmos esse conceito, o que era esse conceito mesmo? Eu quero saber o logaritmo neperiano. Qual é o conceito da chance? A chance é dada pela relação entre a probabilidade de sucesso de y, que é P, sobre a probabilidade de insucesso de y, que é Q, ou 1 menos P. Ok? Como ficariam, né, as propriedades do logaritmo da chance? Vamos dar uma olhada aqui. Se a chance fosse igual a 1, em outras palavras, logaritmo neperiano de 1, qual é o valor que eu pego a base E e elevo a este valor que me dá 1? É 0. Então, se a chance fosse igual a 1, o logaritmo é igual a 0. Então, estaria aqui. Olhando o eixo y, o logaritmo estaria aqui, em 0. Tudo bem. Se a chance fosse menor do que 1, pessoal, acho que melhor do que ficar falando é a gente entender como é que é a função do logaritmo natural. Eu fiz aqui um codiguinho, né, onde eu pego no eixo x aqui, eu vou de menos 1 até 10, com incrementos ali de 0,01, e o y é o logaritmo natural, que no R é representado por log, tá, gente? Esse é o logaritmo natural. No help a gente encontra isso. Log computa os logaritmos naturais.
Se eu quiser um logaritmo na base 10, eu uso a função log 10. Se eu quiser na base 2, é log 2 e assim por diante. Então, eu peguei aqui aqueles x de menos 1 a 10, rodei a função log, o logaritmo natural, para todos aqueles valores e mando plotar. Então, me mostra como é que é a função logaritmo natural. Ficaria assim, né? Ó, vamos colocar uma linha no zero só para a gente visualizar melhor e vamos colocar uma grade aqui. Então, olha, onde é que nós estávamos? Aqui, né? Se o logaritmo, se a chance, que é o parâmetro que está dentro do logaritmo, for menor do que 1, como é que fica o logaritmo? Ora, se a chance, que é o parâmetro que está dentro do logaritmo, é o x, né, for menor do que 1 está bem aqui, ó, né? Saiu torto, mas está bem aqui. Qual é o valor do logaritmo? Menor do que 0. Então, perfeito. Para a chance menor do que 1, o logaritmo é menor do que 0. Se a chance for maior do que 1, se a chance for maior do que 1 está aqui, é maior do que 1, o logaritmo é maior do que 0. Ótimo. O logaritmo da chance falha se a chance for 0, ou se a probabilidade de sucesso for 0. Não tem nenhum número que eu eleve um número positivo que me resulte 0. Então, ele falha nesse processo. Mas olha só, gente. Se a chance for menor do que 1, o logaritmo é menor do que 0. Menor do que 0 até infinito. Se a chance for maior do que 1, o logaritmo é maior do que 0. Maior do que 0 até infinito. Se for igual a 1, é 0. 0 está aqui. Olha só, pessoal. Aplicando essa transformação do logaritmo natural ao conceito da chance, eu consegui uma variável y, um eixo y, que varia de menos infinito até mais infinito. Essa daqui é a situação ideal para eu representar por uma reta. Ok? Se eu tiver como variável de saída o log da chance, eu tenho algo que vai de menos infinito até mais infinito. Portanto, o meu domínio em x pode ir também, né, de menos infinito a mais infinito. Só não é definido no zero. Puxa, muito bom. Voltando neste paralelo, eu tenho uma função não linear sigmoide, que é a função de ligação, que a partir de um componente sistemático me determina a probabilidade. Então, essa função de ligação, ela está me dando exatamente a probabilidade de y, a probabilidade de y ser igual a 1. Essa minha função de ligação é o meu P, né? É a minha probabilidade de sucesso, que pode variar de 0 a 1. Então, voltando a esse conceito do logaritmo da chance, do logaritmo da relação entre probabilidade de sucesso e insucesso. Vamos aplicar esse conceito no contexto da regressão logística, onde a probabilidade é a minha função de ligação, certo? Que é dada por 1 sobre 1 mais E elevado a menos o componente sistemático. Ora, vamos lá, gente, né? Aplicando o logaritmo neperiano da chance. Está aqui, logaritmo neperiano da chance, que é a probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de insucesso, 1 menos P. Bom, minha probabilidade de sucesso é minha função de ligação. Então, isso daqui é o logaritmo natural. Quem é minha probabilidade de sucesso? Minha função de ligação. 1 sobre 1 mais E elevado a mi de x. Sobre o quê? Probabilidade de insucesso, que é 1 menos quem? 1 menos a probabilidade de sucesso, que é P, que é a minha função de ligação. 1 menos 1 sobre 1 mais E elevado a menos mi de x. Olha só, pessoal. Vou chamar isso tudo que está aqui dentro
de A. Só para desenvolver o A. Em cima, o A é 1 mais E elevado a menos μ de x sobre 1 menos 1 sobre 1 mais E a menos μ de x. Desenvolvendo um pouco mais isso aqui, gente, né? Este cara aqui, eu posso transformá-lo, né, no mínimo múltiplo comum desse termo nesse denominador, e ele passaria para cá multiplicando esse 1. Então, ele vai ficar assim, ó, 1 mais E elevado a menos μ de x, menos 1, esse menos 1 aqui, sobre 1 mais E, agora ele é um denominador comum. E em cima permanece o que já tínhamos, 1 sobre 1 mais E elevado a menos μ de x. Olha como é que a gente ficou, pessoal. Eu tenho uma fração em cima e tenho uma fração, né, embaixo. As duas têm o mesmo denominador, então esses denominadores aqui se cancelam. Esse 1 positivo se anula com esse 1 negativo, né? 1 positivo menos 1 negativo, sumiu. Sobrou isso aqui no final das contas. Sobrou 1 sobre E elevado a μ de x. Ora, se eu passar essa potência aqui para o numerador, ele vai ficar E elevado a mais μ de x. Bom, então, pessoal, lembra que eu tirei esse A, né? Esse componente A, que é tudo isso aqui, para desenvolver aqui embaixo. Agora eu vou retornar com ele, né? Esse A é tão somente E elevado a μ. Então, isto aqui é igual ao logaritmo neperiano de E elevado a μ de x. Em outras palavras, o logaritmo neperiano da chance nada mais é do que o meu componente sistemático. Onde o meu componente sistemático nada mais é do que a combinação linear dos betas. Ou seja, né, eu posso agora ter um modelo assim, onde esse logaritmo neperiano das chances, aqui, ele é chamado de logit de P. Então, esse tal de logit de P agora pode ser explicado por um componente sistemático qualquer. E pode ser, né, uma reta, uma variável, um conjunto de variáveis. Ele pode ser dado por um μ de x, beta 1x, mas o que fosse. Vamos considerar que eu tenho só um x aqui, né? Se eu tivesse outros, eu começo a crescer, tridimensional, enfim. Beta zero nada mais é do que o valor esperado para logit de P, ou o valor esperado para o logaritmo da chance, quando x for zero. De novo, ó, esse logit de P é dado pelo logaritmo neperiano, né, de P sobre 1 menos P. Não se esqueçam que P, no mundo logístico, no mundo da regressão logística, P é a minha função de ligação. Sigmoide. Isso é P. Tá? Então, o que nós achamos com aquelas transformações todas é que logaritmo de P sobre 1 menos P é μ de x. E isso aqui é beta zero, mais beta 1x, supondo que aqui eu tivesse só essa variável x explicando. Se eu tivesse outras variáveis, eu teria beta
2x2 e assim por diante, tá? Mas vamos ficar só nessa primeira. Vamos ficar só nessa aqui. Bom, o que é beta zero? Beta zero é o valor esperado para o logit de P quando x é zero. Perfeito. Então, quando x for zero, o logaritmo de sucesso sobre insucesso é igual a beta zero. Esse daqui é o meu domínio logaritmo. Eu quero ir para o meu domínio dos números reais, que foi de onde eu vim. Para eu saber o que beta zero significa nos números, né, no domínio ou no mundo dos números reais, eu aplico a função inversa. A função inversa do logaritmo me daria isso aqui, ó. O E passa para lá, né, passa para o lado de cá. E eu teria, então, desse lado aqui, a chance, que é a razão das duas probabilidades, seria igual a E elevado a beta zero. Então, no mundo dos números reais, eu diria assim, ó, que E elevado a beta zero, isso vai dar um número, é a chance de sucesso quando a variável é zero. Então, depois que eu faço a regressão logística e encontro os betas, eu tenho que trazer esse beta para o mundo dos números reais, que é onde ele faz sentido para mim, que é de onde eu saí. Quando eu faço essa transformação, eu chego nesse resultado, que a chance é dada por E elevado a beta zero. Então, E elevado a beta zero é a chance no domínio dos números reais, quando x for igual a zero. Pronto, dominado o beta zero, vamos para o beta 1. O que é o beta 1 no padrão da regressão linear? Ora, o beta 1 é a variação no eixo y, então, no caso, a variação do logit de P, para a variação de uma unidade em x. Tudo bem? Beta 1 é a variação do logit de P, que é o meu eixo y, para a variação explicada, né, pela variação de uma unidade em x. Só que o beta tem uma interpretação um pouco mais refinada nesse caso, porque, tudo bem, eu consigo entender que eu variei, quanto varia o logit de P quando eu vario uma unidade em x, mas o que isso representa no mundo real? Voltemos à matemática. Vamos lá. O beta 1 ele é a variação explicada em y pela variação de uma unidade em x. Tudo bem? Ou de outra forma, né, falando de outra forma, é quando x sai de um valor xi e passa para um valor xi mais 1. Tá certo? Então, qual é a variação delta y? O delta y é o logit de P calculado em x mais 1 menos o logit de P calculado em x. Que está aqui representado. Qual é a probabilidade calculada em x mais 1? É a minha função sigmoide. Lembrando, pessoal, só mais uma coisa. Lembrando que logit de P é só uma representação, tá? Na verdade, isso é ln de P sobre 1 menos P. Então, quem é o logit de P em x mais 1? É o logaritmo de P em x mais 1. Então, é o logaritmo P em x mais 1 é a minha função sigmoide em x mais 1. Sobre 1 menos P, sobre 1 menos a sigmoide em x mais 1. Menos o logit de P calculado em x.
Quem é o logit de P, né, calculado em x? É o logaritmo da minha função sigmoide calculada em x, sobre 1 menos, né, o logaritmo, sobre 1 menos a minha função sigmoide calculada em x. Aqui é o logaritmo de P em x mais 1 e aqui é o logaritmo de P em x. E a variação, né, a diferença entre eles, é exatamente o meu ΔY, dado por essa diferença aqui. Mas, gente, nós vimos na transformação anterior que o logaritmo dessas chances é exatamente o μ de x. Exatamente o μ de x. Então, ele está aqui. Fazendo essas transformações todas, né, fazendo a conta do que é, né, a reta em x mais 1 é beta 0 mais beta 1 x mais 1, e a reta em x é beta 0 mais beta 1 x. Fazendo isso, a gente acha exatamente a variação beta 1. A variação, a gente sabia, delta y é beta 1, né, quando delta x é igual a 1. Foi o que nós mostramos aqui. Só que tem mais um truquezinho aqui, gente, né? Isso aqui nos mostrou o que nós já sabíamos fazer, ou pelo menos intuitivamente pensar, porque sabemos que beta 1 é uma inclinação, beleza? E o logaritmo mostrou que dá para fazer isso matematicamente. Só que os logaritmos têm uma seguinte propriedade. O logaritmo de um número A dividido por um número B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. Então, quer dizer que eu posso representar essa diferença, que é exatamente beta 1. Eu posso representar essa diferença por esta relação. Em vez de fazer o logaritmo de um menos o outro, eu posso fazer o logaritmo de um sobre o outro. E se eu fizer, o que isso significa? Foi o que foi feito aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar muito confuso. Não. É o que foi feito aqui. Esse era o logaritmo neperiano, né? Era o logit de P em x mais 1. Está aqui. Este é o logaritmo de P em x. Está aqui. Antes eu subtraía um do outro e agora estou pegando o logaritmo da razão entre eles. Razão do que, pessoal? Qual é a definição? Isso daqui é a chance, certo? Isso daqui é a chance em x mais 1. É a chance do fenômeno, do evento, do y, em x mais 1. E essa daqui é a chance do fenômeno, do evento, do meu y, da minha variável dicotômica, em x. Então, isso daqui é uma razão entre duas chances. A chance que eu meço quando eu estou em x mais 1 e a chance que eu meço quando estou em x. É uma razão de chances. Lembrando que aqui eu continuo no mundo dos logaritmos para eu ir para... Então, é o logaritmo da razão das chances é igual a beta 1. No mundo dos números reais, eu aplico a função inversa, exponencial, e chego nesta situação, onde o E elevado a beta 1 é a razão da chance. Olha só, quanto a minha chance muda, né, quando eu avanço um elemento, quando eu tenho a variação de uma unidade em x. E elevado a beta 0 é igual a chance quando x é 0. E E elevado a beta 1 é igual à razão das chances. De que chance? Da chance calculada em x mais 1 sobre a chance calculada em x. É o que vocês vão ver na literatura como odds ratio. Razão das chances. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá, pessoal.
Então, a primeira coisa é entender o problema. Bom, qual o problema que eu tenho aqui? Olha, pessoal, os americanos, né, fazem estatísticas de tudo, principalmente nessa área de esportes, eles têm estatística de quantos jogos, de quantas vitórias, de quanto... Eles contam tudo. E aqui eu peguei uma dessas bases de dados do Ravens, que me traz as seguintes informações. Ó, elas estão aqui embaixo, mas eu posso abri-las aqui também, né? Eu tenho 4 variáveis, tá? Então, o Ravens é um time de futebol americano, onde tem uma variável inicial aqui que é dicotômica, está me dizendo, olha, o Ravens venceu. Número 1 venceu, 0 perdeu, venceu, perdeu. Esse Raven Win é a mesma coisa, tá? W é venceu, L é, né, loss, perdeu, só que aqui é caractere e aqui é numérico. E eu tenho aqui a pontuação do Ravens. Nesta partida, o Ravens ganhou, ele fez 24 pontos e o oponente fez 9 pontos. Nessa aqui ele perdeu, o Ravens fez 23 pontos e o oponente fez 24 pontos. Ora, pessoal, eu gostaria de criar um modelo para saber quais são... Primeiro, qual é a probabilidade do meu time ganhar quando ele faz um determinado conjunto de número de gols e o oponente faz um determinado número de gols ou de pontos. Então, é claramente um problema de regressão logística, né? Porque eu tenho uma variável dicotômica na saída. E vou tentar explicar esse fenômeno de vencer ou perder pelos pontos. Vamos começar, para simplificar, tá? Pelos pontos marcados pelo meu time. Eu poderia usar os pontos do oponente também, mas para que tenhamos só 2 coeficientes por enquanto, eu quero explicar, né, a probabilidade, a chance do meu time ganhar ou perder quando ele faz um determinado número de pontos. Bom, claramente um problema de regressão logística. Então vamos lá. Como é que a gente modela, como é que equaciona esse modelo? Ora, pessoal, se é uma regressão logística, eu vou usar um modelo linear generalizado, onde eu quero explicar a variável Raven Win Num, que é venceu, perdeu, por meio da variável pontuação do Raven. E informo na minha função GLM a família binomial, porque a minha saída é binomial. Ok, e o que eu faço agora? Roda o modelo, o R vai aplicar aqui o algoritmo da máxima verossimilhança, vai encontrar os betas que tornam os valores observados os mais prováveis de acontecer, num clique, ó, pronto, fez. E ele me produz os coeficientes da regressão logística. Estão aqui. Que eu me lembro, a regressão logística tem um componente sistemático, uma função de ligação e a minha variável de saída. A variável de saída é o Raven Win Num. A variável explicativa, né, independente, é o Raven Score. E aqui ele trouxe o meu componente sistemático, MIDX. Esse daqui é o beta zero do logit de P, ou do log das chances. Então, este é o valor esperado para o log das chances quando x igual a zero. Ou seja, quando o meu time não fizer gol nenhum, esse é o valor esperado para o log das chances. Tudo bem, no domínio logarítmico é isso, mas e no mundo real? A gente tem que fazer a função inversa. E este outro cara aqui? Ora, este é o beta 1. Esta é a variação no log das chances para cada um gol marcado pelo meu time. Então,
Quando vario de um gol, uma unidade, e aqui eu estou, né, a pontuação, quando eu vario de um ponto, o meu log das chances varia 0,10. Mas e no mundo real? Preciso fazer a função inversa. Gente, aqui valem todas as questões da regressão linear padrão. Por exemplo, eu vou ignorar esse fato agora, porque eu só quero que nós aprendamos inicialmente a interpretar os coeficientes. Mas esses coeficientes não são significativos. Mas eu peço a vocês que suponhamos que sejam significativos. Tudo bem? Só para poder interpretar os coeficientes. Então, vamos tentar. Bom, gente, vamos inicialmente pegar o beta zero. Aqui ele está no mundo logarítmico. E vamos passar esse beta zero para o mundo real. E elevado a beta zero. Quanto dá isso? 0,18. Como é que eu interpreto isso? Ora, a chance do meu time vencer, quando ele faz 0 pontos, é de 0,18 para 1. Esquisito, né? Ou seja, aqui também o intercepto nem sempre fará sentido. Esse é um caso que não faz. Esse é chance do meu time vencer, se ele fizer 0 pontos, como é que ele vence, né, não fazendo nenhum gol? Não, ele pelo menos empata. Então, esse beta zero não faz sentido nesse contexto. Tudo bem? Tá bom, a gente sabe que eventualmente intercepto não ia fazer sentido, e aqui não tem problema. Mas e o beta 1? Bom, eu também tenho que trazer o beta 1 para o mundo real. Lembrando que nós chegamos aqui à última análise do beta 1. O beta 1 é a razão das chances. Da chance quando eu estou em x mais 1 para a chance quando eu estou em x. Então, vamos tentar entender. Vou aplicar aqui. Ó, esse daqui é o beta 1 no mundo logarítmico. Tá? Para cada ponto feito, o logit de P, o logaritmo da chance, varia 0,1. E no mundo real, eu tenho este número aqui. Como é que eu interpreto esse número? Olha, gente, ele é a razão da chance quando eu estou em x mais 1, quando eu marquei um gol, para a chance quando eu tinha um gol a menos. Quando eu marquei um gol para quando eu tinha um gol a menos, a minha chance aumentou 11%. Chance do quê, gente? Chance de vencer, que é o fenômeno que eu estou avaliando, é a minha variável dicotômica, o y, 1 e 0. Em outras palavras, cada vez que o meu time marca um gol, a chance de vencer dele aumenta 11%. Opa, essa análise é legal. Tudo bem? E essa razão de chances é uma proporção, né? Nesse meu caso, deu aqui, ó, 1,11, ou seja, este cara aqui de cima é 11% maior do que o cara de baixo. Então, para cada um elemento, para cada um ponto a mais que eu faço, eu aumento 11% da minha chance. Bom, alguém poderia dizer, Fabiano, mas o outro time continua jogando, né? Continua marcando gol. É verdade. Não é somente os pontos que ele faz durante o jogo que explicam a vitória. Os pontos que o outro time faz também explicam se ele perde ou ganha. E tantas outras coisas que poderiam acontecer. Se está chovendo, se está jogando em casa, né? Se está frio, se está quente. E como é que eu sei que o modelo é bom ou é ruim? Vamos lá, pessoal. Existe, para a regressão logística, indicadores de qualidade do modelo? Existem. Como é que se faz?
existe um conceito que é o do log likelihood. Tá? Bom, eu falei a vocês que a regressão logística aplica um algoritmo chamado da máxima verossimilhança, e esse algoritmo estima os betas que tornam aqueles elementos do conjunto que foram observados os mais prováveis de acontecer. O que é essa função de verossimilhança que eu tenho que maximizar para encontrar os betas? A função de verossimilhança, ela me dá a probabilidade dessas observações X acontecerem a partir de um conjunto de parâmetros. É isso que ela faz. Para você descobrir os valores máximos dessa função, se eu aplicar essa função, o logaritmo, então, sempre que eu aplico a transformação logarítmica, eu tenho coisas lineares, e quando eu tenho coisas lineares, eu consigo mais facilmente estimar, calcular, etc. Então, é muito mais fácil para mim calcular o máximo da função verossimilhança quando eu aplico o logaritmo. Isso é tal da estatística log likelihood. Por meio dessa função likelihood, o pessoal da estatística criou um indicador, uma estatística deviance, estatística do desvio, que é dado por menos 2 vezes o log likelihood. O pessoal da estatística constatou que o log likelihood, que essa composição, menos 2 vezes o log likelihood, tem uma distribuição chamada Q², que ela depende do conjunto, do tamanho da amostra, mas ela é uma coisa assim, ela tem várias distribuições, enfim, são curvas que me permitem calcular a probabilidade, que me permitem calcular se um determinado conjunto de observações é igual a um determinado conjunto de outras observações, que me permite fazer teste de hipótese. E essa estatística o pessoal usa para avaliar a qualidade do modelo de regressão logística. Como é que se aplica isso? Gente, da seguinte forma. Essas estatísticas são calculadas para 3 modelos. O primeiro modelo é feita uma regressão logística quando eu não tenho preditores, eu só tenho o intercepto. O intercepto, lembra, é aquela média geral de tudo que eu observo. Será que ele é suficiente para eu prever a minha variável dicotômica 0 e 1? Então, os testes de avaliação da qualidade do modelo, primeiro, calculam essa estatística do desvio para o modelo que tem só o intercepto, não tem nenhuma variável independente, só tem a média da variável dependente, chamado esse de modelo nulo. Aí tem um outro modelo que está no outro extremo, que é o modelo saturado. O que é o modelo saturado? É aquele que tem uma variável independente para cada observação. Lembram que lá na regressão linear, se eu tivesse essa situação, meu R2 ia crescendo? Então, aqui eu tenho também um modelo saturado, onde eu crio uma variável explicativa ou independente para cada observação. Óbvio que esse modelo saturado não é útil, porque ele só serve para aquele conjunto de dados, mas ele explica completamente aquele conjunto de dados. Nós sempre vamos procurar um modelo que fique no meio desses dois, que ele seja tão bom de prever as coisas quanto é o modelo saturado, e que ele esteja suficientemente distante do modelo nulo. Porque se o modelo de regressão logística, que eu colocar variáveis explicativas, não for mais explicativo do que o modelo que só tem o intercepto, então para que eu estou colocando variável? Certo? Se os gols que o meu time faz
não explicam, né, o fato do meu time vencer, mais do que a média, né, calculada de partidas que o meu time já venceu, então não faz sentido eu ficar criando modelo de regressão. Então, é assim que eu calculo se o meu modelo é bom. Primeiro, o meu modelo tem que ser suficientemente distante ou diferente do modelo nulo, que tem um intercepto. E ele não pode ser distante ou ele não pode ser diferente estatisticamente do modelo que explica tudo. Se eu conseguir essa condição, eu tenho um bom modelo de regressão logística. Porque eu não preciso ter um modelo saturado com todas as variáveis e não tenho um modelo, e o meu modelo nulo não explica mais ou tanto quanto o modelo com minhas variáveis. Bom, gente, esse conceito todo, né, essas estatísticas do desvio, linear, o modelo linear generalizado calcula. A função de LM do R, ela reporta dois tipos de desvio. O desvio nulo, null deviance, e o desvio residual, residual deviance. E o que significa cada um deles? O desvio nulo é a diferença entre o log likelihood do modelo saturado e o log likelihood do modelo nulo. E o residual deviance é a diferença entre o log likelihood do modelo saturado e o log likelihood do modelo proposto. Então, basta eu fazer um teste estatístico, que é a função Q quadrado, para me dizer se eles estão suficientemente distantes ou não. Então, eu vou testar o modelo que eu propus com o modelo nulo e o modelo que eu propus com o modelo saturado. Se ele for igual ao modelo saturado e diferente do modelo nulo, eu tenho um bom modelo. Vamos ver um outro exemplo? E dentro desse exemplo, vamos aplicar os conceitos que já conhecemos e avaliar se o modelo é bom ou ruim com base nessa estatística do desvio. Olha, pessoal, existe um banco de dados chamado Menache dentro deste pacote MESS. Vamos abrir aqui para ver. Então, na primeira variável, eu tenho a idade média. Na segunda variável, eu tenho o total de mulheres que eu medi, que me deram essa variável média, essa idade média. E quantas dessas mulheres já menstruaram a primeira vez? De um total de 200 mulheres, idade média de 10 anos, ponto 21, nenhuma menstruou. Melhor enxergar assim, né? Tem 25 observações com essas três variáveis: idade, total de mulheres e quantas já menstruaram a primeira vez. E assim por diante. Isso é um problema de regressão logística? Sim, menstruou ou não. Porém, eu não tenho a variável dicotômica. Olha, o que eu sei é que eu tenho esses dados consolidados aqui, eu tenho dados agrupados. Ele me diz, olha, de 88 mulheres, cuja idade média é 11,33 anos, 5 menstruaram. E assim vai, né? De 100 mulheres com idade média de 12, 16 menstruaram, já tiveram a primeira menstruação. Cadê a variável dicotômica? Gente, se nós conseguirmos enxergar que, né, menstruou a primeira vez é o nosso parâmetro de sucesso e não menstruou é o insucesso, como é que eu transformo isso daqui em sucesso e insucesso? Felizmente, a gente não precisa transformar. A própria função GLM faz essa transformação para nós, desde que a gente passe como parâmetro um data frame com duas colunas. A coluna que conta o quantitativo de sucessos e a coluna que conta o quantitativo de insucessos para aquela observação. Então, vamos ver aqui, né? Olha, o roteiro normal de construção de qualquer modelo, nós temos que olhar o dicionário de dados, conhecer as variáveis, fazer uma exploração, tá? E eu já adiantei esses significados das variáveis para vocês. Ainda no processo de exploração, eu gostaria de ver, dentro de cada registro, o percentual de mulheres que já menstruou.
dentro de cada observação. Por quê? O que significa o percentual de mulheres que já menstruou? Né? Se eu pegar aqui, ó, qual o percentual de mulheres que menstruou aqui? 0, né? E aqui, é 2 sobre 120. Quando eu falo em percentual, eu estou falando de quê mesmo, gente? Probabilidade, não é? Percentual não é probabilidade? Percentual vai de 0 a 100% ou de 0 a 1. Então, aqui, só em termos de exploração, eu acho que é legal, quando vocês se deparam com um problema como esse, é plotar um gráfico que me mostre a probabilidade daquilo que eu estou avaliando, que no meu caso aqui é o sucesso, né? É o menstruou a primeira vez, em função da idade, que é o que me determina, hipoteticamente, o fato da mulher ter menstruado ou não. Quanto mais idade, maior a probabilidade, possivelmente, dela ter menstruado. Será que é assim mesmo? Olha, então eu vou fazer um gráfico, vou plotar um gráfico aqui, que é dessa probabilidade pela idade. Vamos ver. Olha que barato, pessoal. Esse percentual é bem parecido com a função sigmoide, né? Bem parecido. Isso quer dizer que, possivelmente, né, esse conjunto de dados vai ser bem modelado por uma sigmoide ou por uma regressão logística. Tudo bem, vamos continuar. Então, entendemos, é um problema de regressão logística, podemos utilizar o modelo linear generalizado com a família binomial para analisar essa situação, ok? Tanto do ponto de vista da probabilidade, quanto do ponto de vista da análise de regressão no modelo, no domínio logarítmico, ok? Bom, mas como é que eu passo o parâmetro para a regressão logística? Eu tenho, como eu comentei inicialmente, que passar um data frame com duas colunas, a coluna de sucesso e a coluna de insucesso. Qual é a coluna de sucesso? Opa, sucesso já teve a primeira menstruação. Então, quantas meninas já menstruaram naquele grupo? E o insucesso? O número de meninas que não menstruou. O número de meninas que não menstruou é o total menos o número de meninas que menstruou. Então, vamos traçar aqui o nosso modelo. Pronto, o R já fez todo o cálculo da máxima verossimilhança e já encontrou os coeficientes beta que fazem dessas observações as mais prováveis de acontecer. Então, em função da idade, me mostra os pontos que o modelo conseguiu ajustar, certo? Então, o que é os pontos ajustados? São aqueles pontos em cima da sigmoide. Ótimo, me mostra como ficou a sigmoide do modelo. A gente ficou muito, muito, muito próximo dos pontos observados, né? Mas somente ver não é suficiente para constatar efetivamente que esse modelo é bom. Então, vamos lá, vamos avaliar aqui, né, os coeficientes dessa regressão logística. Como eu tenho só uma variável, idade, em função do sucesso, né, da probabilidade de sucesso e insucesso, ora, eu tenho só dois coeficientes, um beta zero, é o valor esperado para o logaritmo da chance quando a idade for zero. Se eu fizer o inverso desse cara aqui, o exponencial do GLM out coeficientes 1, ele me trouxe isso daqui, ó. Chance de uma menina menstruar quando ela tem 0 anos é 6 vezes 10 a menos 10. Praticamente zero, né, pessoal? Isso é um zero. O modelo tá bom. Ok? Bom, e aqui as estatísticas do desvio. Como é que eu verifico a diferença entre o modelo proposto e o modelo saturado? Modelo proposto, modelo saturado, eu quero que exista diferença? Não. Porque eu quero menos variáveis que expliquem tão bem quanto se eu tivesse uma variável para cada observação.
e quero que ele seja suficientemente diferente do modelo nulo, que é aquele que tem só o intercepto. Então, esse primeiro código explica se há diferença entre o modelo proposto e o modelo saturado. E aplico aqui a função Q quadrado, que a gente vai ver ainda neste curso, e avalio o quê? Se o resultado disso é maior do que 0,05 ou menor do que 0,05. Se for maior do que 0,05, eu não tenho evidência para rejeitar o H0. O H0 diz que eles são iguais. Então, foi maior. Deu 0,26. Minha primeira conclusão é que não há diferença entre o modelo proposto e o modelo saturado, estatisticamente falando. Esse é um ponto positivo. Eu queria que fosse assim. Passei no primeiro teste. Meu modelo passou no primeiro teste. E o segundo teste? Existe diferença entre o modelo proposto e o modelo nulo? Bom, aqui eu quero que exista diferença. Bom, vamos rodar. Deu zero, né? Na verdade não dá zero, deu um zero arredondado ali. Mas é o que eu queria, deu menor do que 0,05. Se deu menor do que 0,05, eu tenho evidências para rejeitar o H0. Então eles são diferentes. Oba, era isso que eu queria. Se o modelo proposto é diferente do modelo nulo, estatisticamente falando, e é igual ao modelo saturado, estatisticamente falando, eu estou com um bom modelo. Bom, o modelo é bom, visualmente ele é muito bom. Já interpretamos o beta 0, então vamos ver como interpretar o beta 1. O beta 1, que seria a inclinação da reta no mundo logarítmico. Essa aqui. E agora, gente? Como é que eu interpreto isso? Bom, o que é o beta 1 no mundo real? Na verdade, o beta 1 no mundo real é o E elevado a beta 1. Onde o E elevado a beta 1 é a razão da chance. Quando eu estou em x mais 1 para x. Ou seja, qual a razão da chance? Quando aumenta 1 ano de idade na mulher. A razão da chance é 5,11. Isso significa o quê? Que para cada 1 ano aumenta 411% a chance da menina ter a primeira menstruação. Esse é um estudo que poderia subsidiar políticas públicas? Não tenho dúvidas. Pessoal, e será que nós conseguiríamos obter os coeficientes da regressão logística a partir da sigmoide? Sim, né? Basta aplicar os conceitos. Então, eu preparei um bloco de código que vou explicar para vocês. Inicialmente, eu joguei os coeficientes da regressão logística na variável beta 0, cujo a função inversa, o exponencial de beta 0, é a chance quando a idade é zero. E joguei o segundo coeficiente em beta 1, cuja função exponencial é a razão das chances. Bom, para que eu fiz isso? Porque eu vou utilizar beta 0 e beta 1 no meu componente sistemático e criar a função sigmoide. A partir dessa função sigmoide, eu consigo obter as probabilidades aqui no meu modelo. Ok? Então, criei a função sigmoide. O que é o beta 0? O beta 0 é o log das chances quando a idade é zero. E a função inversa do log? A exponencial de beta 0 é a chance quando a idade é zero. Mas para calcular a chance eu preciso da probabilidade em zero. Então utilizo aqui a função sigmoide com parâmetro zero, encontrei a probabilidade em zero. E aplico aqui o conceito da chance, probabilidade de sucesso, P0, sobre a probabilidade de insucesso, que é 1 menos P0. E executo. Vejam que eu encontrei exatamente a exponencial de beta 0, aqui no domínio dos números reais. Bom, e o beta 1? É a variação explicada no log das chances quando o x varia de uma unidade. No domínio real, o beta 1 é a razão das chances. Para calcular a razão das chances, eu preciso das probabilidades em x e em x mais 1. Eu estou pegando como exemplo aqui a idade de 13 anos e de 14 anos.
e jogando essas probabilidades em Px e Px1. E vou complementar esse gráfico aqui com algumas linhas que vão nos ajudar a visualizar. Então, a linha em 0, a linha em 1, a linha na idade de 13 anos e qual a projeção disso na probabilidade. E qual a probabilidade? Probabilidade de 49% de uma menina menstruar aos 13 anos. Vou fazer a mesma coisa para a idade de 14 anos. Com 14 anos, a probabilidade de ter acontecido a primeira menstruação é de 83%. Bom, a partir das probabilidades, eu aplico o conceito da chance e posso calcular a razão das chances. Está aqui aplicado. O que eu encontrei? 5,11, exatamente o exponencial de beta1, ou seja, beta1 no domínio dos números reais. Pessoal, um último ponto. Na regressão logística, a gente poderia utilizar a técnica dos modelos aninhados para decidir se incluímos ou tiramos variáveis do nosso modelo? Sim, da mesma forma que fizemos na regressão linear, nós podemos fazer na regressão logística, e esse é um assunto que nós exploraremos no laboratório 8. Na aula de hoje, nós vimos o conceito de chance, que no domínio logarítmico nos permitiu interpretar os coeficientes da regressão logística da mesma forma como interpretamos na regressão linear. Vimos também o significado desses coeficientes no domínio dos números reais. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.